O desejo da maternidade, ele pode não ser desde sempre, né? Com a vida profissional, com a vida pessoal, alavancando na vida das mulheres, elas podem deixar essa maternidade para um pouco mais tarde, depois dos 38, 40 anos. Às vezes o desejo não vem por não querer ou não, ou às vezes tem a vontade, mas não consegue. Múltiplas e múltiplas tentativas falhas até de fato conseguir. O desafio da maternidade, ele vem como um item básico do enxoval. A gente sabe que ser mãe é um ato de resistência, que a gente vai lutar contra tudo e contra todos a fim de um bem maior, que é a saúde e a dedicação para o filho. E a gente, junto disso, vem além dos desafios, com uma mulher um pouco mais velha, vem as dúvidas, as incertezas, e a gente precisa discutir um pouco sobre essa maternidade um pouco mais velha. Esse é o Pode Mandar Áudio, e hoje o nosso papo é sobre a maternidade tardia. Doutora, pode mandar áudio? Para falar desse assunto, nesse episódio, eu trouxe duas mães que estão bem imersas nesse mundo da maternidade mais velha. Vamos falar 38 mais, né? Que eu acho que cabe as duas no 38 mais. Mães imersas e que eu acompanho um pouquinho já tem um tempo. Vou começar pela Letícia. Letícia é mãe da Iris e do Miguel. E com a Nanda, mãe do Hugo. Bem-vinda, meninas. Obrigada. Não precisa ficar nervosa. O papo para ser leve. É que eu acho que a gente vive tempos atuais, é o que a gente estava conversando aqui pouco antes da gente dar o play para gravar. Eu acho que nós estamos num tempo, se a gente parar para olhar as nossas amigas, quem a gente tem ao nosso redor, quase todo mundo está sendo mãe um pouquinho mais velha, né? Então, isso vai precisando ser falado, desmistificado e trazer também os benefícios que isso trouxe frente a tantas coisas que a gente tem por aí, né? Sim. Eu vou começar o papo partindo do início de tudo. Como foi as gestações, como foram as descobertas. Vamos começar na que ganhou 2 de uma vez. Fala, Lê, como é que foi essa gestação aí? Eu nunca tinha engravidado, né? Como você bem colocou. Eu nunca tive a pretensão, planejamento em ser mãe, né? E aí, nas nossas conversas com Deus, né? Eu sempre entregava, se eu for merecedora, que seja no seu tempo. E Mas se não, sempre foi um desejo? não. Tá. E se não acontecesse, tudo bem também, né? Perfeito. Eu já estava com 38 anos, eu nunca tive vontade de investigar por que que nunca tinha acontecido, uma vez que eu nunca engravidei, nunca tive uma perda gestacional. E aí já tinha 2 anos que eu não tomava nenhum tipo de remédio contraceptivo. E já não tinha essa expectativa Não que era uma acontecesse pretensão. para mim. Então eu estava bem confortável. Não era Na uma é- coisa que te incomodava. Não, Você joguei fazia pro tabelinha? universo. Não. No Normal. meu campo. Viveu a vida, normal. viveu a vida. Deixei Tirou os hormônios e acontecer. falou, bora. Vambora. E aí, num belo dia, eu tava. Cara, eu lembro como se fosse ontem a descoberta da gravidez dessa Sim. menina. Foi num domingo, eu tava fazendo uma caminhada com meu esposo, com meu marido, e aí eu falei, eu tô grávida. Passei na farmácia, comprei Você um fez exame de sozinha o teste? farmácia, fui pra casa, fiz positivo, 3 semanas mais, né? Naquele que traz as semanas. E aí, na semana seguinte, eu fiquei esperando, porque para fazer o exame de De contagem. sangue, aham. E aí, quando eu fui fazer o laboratório, me disse que ia sair em, no máximo, 1 hora, né? Que já O beta-HCG. eu Tá, tinha o que ir lá exame. buscar. Fui lá buscar, ó, nosso contador tá com problema. Mas todas as pessoas que vieram fazer o exame hoje deram positivo. Você tá grávida, eu só não sei te dizer de quanto tempo. Que isso? E aí fiquei com aquela informação só com positivo. Completamente impessoal, né? Oi, Completamente. querida, você tá grávida. Sim. Sem cuidado nenhum com o É, paciente. porque se já tivesse vindo aquela contagem, a gente já teria Pensado. pensado o que poderia estar acontecendo diferente com aquele resultado. E aí, na semana seguinte, eu fui fazer uma ultra E para foi poder o dia da ver. loucura? É. E aí,
cheguei pra fazer 7 horas da manhã de uma segunda-feira, porque a ansiedade vem, né? E aí, não tô, o que que é? Aí, quando ela passou, assim, o Deu, aparelho na minha barriga, ela falou assim, olha, é gemelar. Ah, Aí eu falei, o que que é isso? Foi muito bom esse dia. Aí, isso. o que que é isso? Ela, são 2. Eu falei, não, de forma alguma. Ela, por que você já fez outro exame? Você só via um bebê? Eu falei, não, mas não tem como ser 2. Eu acho que o seu aparelho tá duplicando a imagem. Eu vou pedir pra você desligar e ele ligar novamente. Negação. Cara, ela me ligou em surto. Ela foi pro consultório da obstetra de De pijama. pijama. Porque ela enlouqueceu quando ela soube que eram 2 crianças aos 38 anos. Ai, eu Não enlouqueceria tinha também. como eu absorver aquilo Foi muito bom. na vibe positiva, Nós vamos contar isso pra esses assim, meninos quando eles crescerem, porque esse dia E foi aí, muito bom. quando ela falou, vou laudar. Assim, vou laudar, é gemelar, tá? Olha aqui. Tem 2 sacos gestacionais, um embrião em cada um. Você não vai ouvir o coração, mas a gente já tá vendo que os embriões estão e dentro do que precisa estar. Falei, tá bom. E ali, gente, a alma saiu do corpo. É, eu imagino. Foi muito A bom. primeira pessoa que eu liguei foi a Bárbara. Eu falei, Bárbara, socorro, eu tô O grávida que eu de faço? gêmeos. Assim, era um negócio que eu tava de 8 semanas. Era Então, isso, uma 8 10 semanas. eu fiquei assim, sei lá, uns bons 40, 50 dias digerindo aquilo, Ah, tá bom, eu fiquei 8 meses. assustada, né? Assim, No final das contas, foi uma gestação super leve. super. Você não teve nenhuma super. intercorrência, apesar de ser uma idade um pouco avançada, porque a gente tem uma expectativa de idade de risco. É uma gestação de alto risco, toda gestação maior do que 35 anos. Então, Sim, foi uma eu E a tive, sua 2 vezes, é, gemelar e maior de 35. eu tive diabetes gestacional, mas que foi hiper bem monitorada, né? Tanto pela doutora Samira quanto pela doutora Natália. Foi só com dieta, né, Lê? Você precisou fazer insulina? Precisei Ai, não fazer lembrava. em algum momento, mas tudo muito leve, assim. Nunca me preocupei, nunca me desesperei, porque é isso. A rede de apoio, ela já estava ali dentro da conduta médica para trazer realidade para gente, porque ó, é mais seguro você estar com a insulina do que sem ela. Então, Uhum. vamos embora. Então, eu sempre falo assim, eu sou muito abençoada, não tive intercorrências. É, Eles nasceram, foram pro quarto direto comigo. A gente Quantas semanas? 36 37, mais 4. isso, quase 37 Mais do que semanas. o Hugo. Quase 37. Uhum. Segurou bem os meninos. Que vieram. é- E Só nasceram é. com tamanho ótimo, assim. Sim. Nada de UTI, não perderam peso no início. Foi uma gestação muito organizada e sem Muito. nenhum fator de risco de início para complicação. E é o Os que fatores foram bem fechados. Sim, e um lema que eu tenho, assim, todos os dias que eu respiro é disciplina e organização. Porque a gente não consegue mais controlar as coisas. Acabou o livre-arbítrio. São 2, cara. São Você não 2, tem sabe noção? se Com amanhã uma vai já pra não tem Eu também escola. acho, eu também Imagina acho, também com dois. Você não sabe se amanhã vai pra escola. Você não sabe se amanhã vai comer. Eu A sabe, gente só a não fruta. planeja sabe uma mais, coisa né? que eu falo com as mães? Programem assim para os próximos 15 minutos ou uma hora. Exatamente. Não dá pra você programar Porque as antes próximas de ser 6 mãe, horas. a gente falava assim, eu quero ir, eu vou. A gente botava uma bolsinha E assim, tchau. a tiracolo e ia embora. Só Não ia. mais. Como é que a gente sai de casa assim? Não. Não tem como. Não. Vai voltar. Um dia vai voltar, não mais. Não agora. É. Mas foi uma gestação boa, né? Muito boa, assim. As pessoas romantizam muito tudo, né? As coisas são muito diferentes do que a gente vê em rede social. E aí vem lá aquelas listas todas de enxoval. Gente, é tão individual. As experiências acontecem de uma certeza. forma tão bacana que eu acho que quando você deixa acontecer, para decidir o que você vai querer fazer com aquilo, do que você ficar imaginando aquela sofrência e a respiração vem, sim. Então, mas você acha que foi assim? Que as pessoas romantizam? Comigo Eu foi acho. completamente Então, mas diferente. eu tenho as 2 vertentes para te falar. Eu acho que tem muita gente que romantiza, de que é lindo, é sonho da vida. Só que nós estamos numa imersão. É o que a gente começou o assunto falando. O meio que estamos, nas idades que a gente está,
Os amigos que a Uhum. gente tem, eu acho que vem menos romantismo, é mais amedrontador. É muito Mais mais. amedrontador. A gente tá numa vibe Isso. agora de amedrontar. Nossa, dorme agora, porque você nunca mais vai dormir. Gente, pelo Aqui, você amor já de aproveitou? Deus. Você já Seu saiu? umbigo vai virar um repolho. Exatamente. Ai, que bom Nossa. que você malha agora, porque depois você já sabe, não tem Seu mais. corpo nunca mais vai voltar. Nossa, assim, o Exatamente. casamento nunca mais é o mesmo. E assim o Aham. povo começa, ó. É um caos. E por Eu isso que acho eu que a gente fiquei tá numa 10 vibe. anos Só que pensando. essas pessoas que colocam essas questões assim mais eh, pejorativas, mais pesadas, são Uhum. as mesmas que estão postando coisas Maravilhosa. É isso maravilhosas, aí. Mas é o entendeu? mundo da internet. Então né? vivem uma vida e quer vender outra Com vida. certeza. Então eu acho que quando eu me permiti viver aquilo do meu jeito e de como eu lidaria com aquilo, foi tudo mais leve, tudo Uhum. mais intenso. Ah, será que vai acordar à noite? Não sei. Vamos deixar a noite acontecer. Será que um vai andar primeiro? Como é que eu vou fazer quando um andar, o outro não andar? Vai sair do berçário, um vai ficar o outro? Eu Que ficava ela botou os meninos naquela na escola com menos de 6 6 meses. meses, é. Quase com 6 É, meses. Então, tudo foi na 5 e escola. pouquinho. Introdução alimentar. Tudo. Necessidade, né? Eles andaram na Isso. Força escola. das Tudo na circunstâncias. escola, assim. E aí eu acho que você, com disciplina e muita organização, você consegue voltar a encaixar as suas coisas na sua Ai, me vida. ensina. E nessa tá? calma ela vive há 4 anos, mãe de gêmeos. Ela é uma serenidade, né? Tem dia que não Depois é do tanto. podcast nós vamos conversar sobre essa organização aí, que eu Aqui. quero aprender um pouquinho. Me conta da sua gestação. Ai, gente, tudo na minha Foi vida uma é muito gestação diferente, boa? né? Não, eu passei muito mal até os 6 meses. Inclusive, eu maquiava, eu interrompia as maquiagens para poder Uhum. ir ao banheiro vomitar. Porque eu passei muito mal. Quando eu parei de vomitar, eu comecei a ter muita azia. E aí, quando eu. Passou tudo, o Hugo Quando nasceu. passou tudo, o Hugo nasceu, porque ele É. ainda veio prematuro, né? É isso. Mas eu passei 10 anos da minha vida ouvindo coisas ruins sobre a maternidade Uhum. e pensando se eu queria ou não ter filho, sendo que o sonho do meu marido sempre foi ser pai. Foi isso que fez você mudar de ideia? Foi isso que me fez repensar. Perfeito. Por quê? Eu amo meu marido, eu tô com ele há 21 anos. Seria justo eu tomar uma decisão sozinha que ia impactar completamente na vida dele também? Perfeito. Isso é parceria, né, Nanda? Isso é parceria. É É pensar no claro outro que o também. filho é da mãe, sabe? Por mais que a gente pense que a gente vai fazer diferente. Ah, porque na minha casa não vai ser assim. Na minha casa, sempre, eu né? vou almoçar primeiro, meu marido vai dar comida pro meu filho e depois ele vai Depois comer. que Não é. nasce. O filho só quer a mãe. Depois eu entendi É isso, isso, é isso. sabe? Mas eu passei 10 anos pensando se eu queria ter filho ou não. E várias coisas vinham na minha cabeça, tipo, eu vou morrer um dia. Eu não vou deixar nem um pedacinho de mim. Perfeito. Claro que a gente só perpetua se a gente tiver alguma coisa boa pra deixar, porque é tanta gente ruim no mundo Nossa hoje. Senhora. Então eu ficava pensando, eu não vou deixar nada e eu vou deixar, né, o meu marido, não vou permitir que ele viva esse sonho. Meu pai, o sonho dele é ser avô, eu não vou. Claro que a gente não tem que pensar apenas nas outras pessoas, Com mas eu certeza pensava não. em mim também. E se eu chegar aos 50 anos e me arrepender Cara, e não cê- poder fazer mais Você nada? sabe que, assim, eu me identifico um pouco com a sua fala, porque eu tô nessa fase aí, né? Não tenho filhos, 35 mais agora, e vivo uma família que é enlouquecida por crianças. Minha sobrinha nasceu recente, e aí todos os olhares voltam pra gente, né? E aí? E aí? Ainda mais que eu trabalho com crianças todos os dias. Mas a gente tem personalidade suficiente para não se preocupar com a opinião dos exato. outros e com pressão de sociedade. E aí, tamo nessa, né? Tamo nessa de levar, e aí vamos levar. meu marido começa a posicionar. Ele já tem um filho, que hoje tem 20 anos, mas ele não viveu a paternidade do filho, porque eles eram adolescentes, presente, mas mais presente depois que eu cheguei na vida dele. E isso a mãe do filho dele fala muito, e a gente sabe disso, ele é mais presente depois que eu tô na vida dele, que tem 14 anos quase. É muito tempo. E aí, pesar essa história de querer ou não, é difícil, né? A gente fica Sim, nessa aí. mas aí, o que aconteceu? Uma coisa que eu nunca contei, e eu vou falar abertamente aqui, porque a gente está conversando, e eu passei 10 anos pensando, e eu não conseguia chegar a conclusão nenhuma. Então, desde os 30 anos eu tava ali, sabe? Vou, não vou, quero, não quero, será que eu vou me arrepender? Como será que vai ficar minha vida? E nesse meio tempo, quanto mais as pessoas percebem que você tem essa dúvida, mais elas falam mal, mais elas querem falar da parte ruim da maternidade que você
consegue se colocar no lugar. Porque a parte boa, eu acho que ela é vivida. As pessoas não conseguem passar pra gente Muito o bom quão isso, maravilhosa é a porque maternidade. dizem que é uma Tenham filhos, sensação, galera. dizem que é uma sensação assim É inexplicável quando inexplicável. você olha aquela Mas quando a pessoa. pessoa vira pra você e fala, você vai ficar sem dormir. Você consegue se imaginar nessa situação, porque você Aham. já ficou sem dormir. Perfeito. Quando a pessoa vira pra você e fala, você não vai conseguir fazer as coisas que você gosta e que você prioriza. Você também consegue se imaginar. Agora, o amor que você vai sentir vendo um ser humano crescer, eu fico até emocionada. Isso ninguém vai conseguir Perfeito. te passar sem que você E viva. saber que você fez isso. Uhum. Foi você que fez. E fui eu que Foi fiz. você que fez sabe? tudo. O tempo de gestação, o tempo de recém-nascido e todos os anos que vêm em consequência. O pai é uma pessoa importantíssima na vida do filho, super. Muito. Mas não existe nada igual uma mãe. Não, não cheiro, Nunca né? Não vamos existe. conseguir Não imaginar o que é uma mãe na vida de um filho. E isso é, assim, é uma coisa que não tem significado no dicionário, que a gente não vai conseguir colocar em vidrinhos, não vende na farmácia, Não vem. não tem na bula do remédio. Só vivendo. E nem o É. cheirinho da mãe, né? Que se vendesse o cheiro. cheirinho da mãe num potinho, porque tem coisa que ninguém faz passar, só vocês de pertinho, né? Exatamente. E aí, 10 anos depois, o que que eu fiz? Eu falei, eu vou congelar meus óvulos. Uhum. Conversei com meu marido, marquei, agendei, e foi péssimo. Foi péssimo, porque eu já... Foi horrível. Eu já cheguei lá, na clínica, pensando, bom, como eu não sei o que que eu quero fazer, eu vou congelar meus óvulos, o dia que eu tomar uma decisão, eu tenho ali, né? É uma garantia. É uma garantia. E aí, eu achei que a médica não foi bacana, Uhum. sabe? Porque eu já tava ali, a minha intenção já era congelar os óvulos. Não E ela tem que te começou, questionar. porque você já tá com 38 anos, como se eu tivesse que ter ido antes. Porque você já tá com 38 anos, porque você dá um pito de vez em quando, porque você... Sabe? Com Olha julgamento, aqui né, a Nanda? quantidade, com julgamento. Olha a julgamento. quantidade de síndromes. Eu vou te mostrar aqui, juro por Deus, ela falou, eu vou te mostrar aqui nos gráficos o tanto que aumenta, porque provavelmente sua reserva ovariana já deve estar baixa. Sem nem fazer o procedimento Sem ainda. nem fazer. Ela pegou um geral E jogou pra e você. jogou pra cima de mim. Uma merda. E eu saí de lá sem querer Acabada. nem congelar o óvulo. Aí eu virei pra ela e falei desse jeito, mas se eu tô podre, então o que que eu tô fazendo aqui? Uhum. Eu vou embora, não vou nem congelar óvulo. Ela, não, mas é melhor com 38 Do que não, né? Do do que que depois. nada. Agora, Eu né, falei, querida? não, mas agora, diante de tudo que você me mostrou, já sou muita toda noiada. É insensibilidade. muita insensibilidade. Muito. Né? Eu acho que as pessoas que trabalham com mães de recém-nascidos, têm que ser acolhedoras assim como você é. Uhum. Porque se a pessoa chegar lá e mostrar pra gente um monte de coisa que a gente não deve ouvir naquele momento, sabe? O problema é o jeito que se Eu fala. também acho, Porque também acho. tem que ser dito, Pode tem estar que ser certa dito. em tudo que ela disse. Sabe? Exatamente. Ela pode estar certa em tudo que ela disse, mas tem jeitos e jeitos de falar. Jeitos e Ela jeitos podia de te falar. acolher e falar: olha, vamos fazer o procedimento, mas aí, no finalzinho, ela fala: eu tenho que te falar, foi uma coleta insuficiente, não conseguimos a quantidade Se fosse o exata." caso, Exato, né? se fosse. Se fosse o caso. Se fosse. Porque, continuando, ela estava tão errada que o meu marido me desobedeceu. A gente sempre fez tabelinha. Eu sabia que eu estava correndo um risco e não foi dessa vez. Eu engravidei. Os 2 únicos riscos que eu corri na minha vida, eu engravidei. A primeira gestação eu perdi Uhum. e a segunda tá aí, que é o Hugo. Mas, como eu nunca tive o sonho de ser mãe, eu não fiquei triste e Uhum. Deus me perdoou, tá? Uhum. Eu não fiquei triste por eu ter sofrido aquele aborto Isso foi importante para naturalmente. você chegar na mãe que você é hoje, com toda certeza. E o meu marido sofreu muito. Uhum. Então eu pude ver Aí você falou, cara. o quanto ele queria ser pai. E aí que eu comecei a repensar. Repensar. Será que eu tenho o direito de decidir sozinha por Uhum. nós dois? Uma coisa que, né, que vai influenciar completamente na vida E dele. isso é um papo que a gente tem que ter antes de casar, durante o casamento, porque são decisões que têm que ser tomadas em conjunto, Mas né? era uma coisa que não era... Não foi Não quero falado. de jeito nenhum. Aham. Não, foi dito. Só que parece que o tempo foi passando. Quanto mais eu trabalhava, menos eu queria ter filho. É a história do sabe? profissional sempre passando na frente, né? Exatamente. Exato. A gente sempre priorizando o trabalho da gente. Uhum. E aí, eu perdi essa primeira gestação. E ele ficou muito mal. Muito mal. Ele só chorava, só chorava. E eu fiquei olhando pra ele assustada, pensando, gente, será que não era pra eu estar assim? Sabe? E você aí, nem o sabia eu que fiz? tinha aquele paizão em casa ainda, né? Não sabia. Mas eu procurei uma Super terapeuta. legal.
Isso é uma terapeuta importante. materno-infantil, para ela me ajudar nas questões que eram muito difíceis para mim. E Uhum. eram várias. Primeiro, pelo medo que as pessoas me colocaram ao longo desses 10 anos, Uhum. sabe? Sobre a parte ruim da maternidade. Certo. E, em segundo lugar, por questões, por exemplo, se a gente tem uma criança atípica, eu ia ter que, né, me dedicar Exato. muito mais. A gente já se dedica para uma criança atípica. E se acontecesse, né, uma De ter um gestação diagnóstico, atípica, um exatamente. diagnóstico. Então, a gente foi trabalhando tudo isso. O que que pode ser feito para você entender mais sobre isso? Vamos buscar Perfeito. informação, vamos procurar no YouTube, vamos assistir mais Ótimo. vídeo, vamos Então você se procurar preparou pra exame. caramba pra chegar Muito, nesse momento. Isso é muito bom, muito, sabia? E é uma dica muito. pra quem às vezes tá no mesmo lugar, pensando, e aí, vou, não vou? Cara, tem um monte de profissional pra te encaminhar. Exatamente. Procure pessoas pra bater esse papo legal, pra poder te orientar da parte psíquica da história, porque a maternidade ela já tem um boom hormonal na cabeça maluco, que as coisas vai ser um looping. O puerpério então vai jogar vocês do avesso e voltar. Você Você lembra de teve? tudo? Hoje em dia? É. Gente, Eu não lembro de... Ela Sério. eu não esqueceu umas tenho coisas. nada mais na minha cabeça. Eu lembro de É. desgraça. O Não, resto eu que eu tenho que lembro. lembrar, eu não lembro de Ela absolutamente fala isso pra mim. nada. Situações assim, Ela mas fala eu isso pra não mim, lembro Bárbara, engraçado, eu não Aqui, lembro mas parece que mesmo. tudo é um sonho, não parece? Parece que a gente E aí eu sonhou. olho, aí eu fico assim, gente, mas peraí, como é que foi assim pra Ela, isso? ela fala Foi isso pra comigo? mim às vezes. Ela Eu fala, não Bárbara, sabe que tenho. às vezes eu acho que eu esqueço o que aconteceu com os meninos no primeiro mês? Eu Eu acho que não eu só sobrevivi. tenho. Ela fala É, também. eu Ainda ia. foram dois. Eu com um já não Eu lembro de ia. nada. A memória já não era muito boa. E depois que eu tive filho, mas acabou de Tem que cagar com tudo. mamar, Não, vamos mamar, depois. tem que dar banho, vamos dar banho. Mas eu É não automático, a gente tenho. vive numa rotina Primeiro ano automática. foi muito tumultuado. Aí no final ela falava assim, Com dois. eu nem sei. Aí ela mandava mensagem, nem sei o que eu tô fazendo mais. Quem que mamou, quem não Quem mamou. não mamou, Qual como é- peito que quem tá foi? chorando tá levando a melhor. Era isso, É. era isso. Negócio de cama, de berço, não. minha filha, é sem cama. E aí vem um ponto importante. Vocês acham que ter filhos um pouco mais velhas, mais maduras, nem mais velhas, vamos botar mais maduras, tem pontos mais positivos Eu hoje? acho. Vai Acho. ler. Eu acho que a forma de você lidar com essas turbulências são mais neutralizadas com a maturidade. Não é que você sofre menos, não é que você Não, você vai tenha... viver tudo Você igual. lida melhor. Você sabe lidar melhor porque você já teve muita estrada É o que a antes, gente estava né? falando antes um pouquinho. A gente sabe direitinho qual batalha você vai travar, né? Não é Sim. qualquer coisa que vira problema mais. Exatamente. Você já sabe, ó, essa briga aqui, meu filho, bota na minha cama e acabou o assunto. Não deu vão pra dar pra peito? frente. Partiu uma madeira e tá tudo bem. Isso aí. Não faz disso mais um problemão, como talvez se você tivesse menos informação ou menos idade. Vamos lá, 21 anos. Que é Nossa, se eu não tudo muito conseguisse mais amamentar um problemão, potencializado. depois de uma certa idade, o que deu, tá bom. Vamos E que você vamos. tem Exatamente. mais autonomia para as coisas. Você se conhece mais, você acha isso? Acho. Ah, muito. E você Muito sabe até mais. onde você vai com essa neutralidade, entendeu? É. E aí, quando passa essa barreira, eu ligo, doutora Bárbara, a gente tem aí uma guru em casa, né? Ela sabe disso. Que eu falo isso engraçado que pra ela. tudo que ela quer que os meninos façam, ela me joga na roda, entendeu? Entendi. Olha só, a doutora Bárbara tá chegando, ó, escuta aí. Escuta, é vai isso. tocar campainha. Mas eles têm isso. medo da tia Não, Bárbara? eles são apaixonados. Ah, então tá E aí eles ficam lindo. preocupados. acredita? de não Então é isso, é fazer, a moral que você entendeu? tem. E aí eu É. tento fazer eles me chamarem de tia, pela nossa proximidade. Nenhum deles me chama Não, de tia. doutora É Bárbara. doutora Bárbara. É muito engraçadinho os dois. Você lembra daquele vídeo que eu gravei? Lá no que o Hugo consultório. dando Lembro, gargalhada lembro. com 5 meses. Lá na Climar, né? Lá na outra Foi, clínica. foi Cara, eu tão mexia nele, ele lindo. dava gargalhadinha. Uma gargalhada de Fofo. perder o ar. Fofo demais. Ai, aquele vídeo é lindo. Muito bom. A gente vai lembrando, né? De Aqui, algumas mas é muito coisas. pontual, né? É uma coisa muito. ou outra. Eu acho Eu não lembro de também. nada, mas eu combino com a pessoa no dia anterior, no dia seguinte eu falo, o quê? Combinei Que isso? mesmo. É ridículo. O Aqui, que mas- acontece que a gente fica... Mas você acha pontos positivos em Não, ter eu sido mãe mais velha? Sinceramente, eu só vejo pontos Valeu a pena positivos. esperar? Valeu muito a pena. E ainda assim foi uma surpresa. Exato. Mesmo eu comecei a me preparar para ver se eu queria querer. Uhum. E aí foi uma surpresa maravilhosa que Deus me mandou, tá? Fofo. Foi uma surpresa, levei um susto danado. Fiquei meio bolada os 8 meses, né? Que ele nasceu prematuro. Mas
Eu acho que não tem idade melhor para ser mãe. Quanto mais velha você puder ser mãe, melhor, porque você não pula etapas da sua vida. Perfeito. Eu Nossa, isso é viajei, muito bom. eu dancei, eu me diverti, Bebeu, eu viajei com meu casou, é marido, isso bebi, aí. casei, curti meu É isso mesmo. casamento pra caramba. Perfeito. E aí eu tive o meu filhinho. Isso, fruto de uma relação super bem estabelecida. Exatamente. Uma conversa muito bem feita, uma decisão muito bem tomada. Eu tive um podcast aqui que ainda não saiu, que foi só com pais. E eu trouxe 3 pais muito diferentes. Pais que queriam ser pais que não queriam ser pais, e pais de 2. E aí o pai que foi que eu falei, esse eu sei que não queria. Ele, então, pois é, agora você tá me jogando na roda. Eu não queria, eu realmente não sei se eu queria. Mas depois que eu virei pai, eu tive a Aham. certeza de que eu queria. Eu acho que a Aham. maternidade é mais ou menos isso. E assim, claro que tem as pessoas convictas de não estarem na maternidade. E tá E tudo tudo bem, bem. tá tudo bem. E tem as pessoas que estão no limbo, tipo eu, assim, não sabemos aonde a gente vai. Tipo, eu tava. Tamo aí. E aí tem a galera que depois fala, bom, agora, profissionalmente estabilizada, eu acho que hora certa nunca vai ter, né? Nunca. Nunca vai ter. Não tem hora E certa. ser leve não vai ser nunca. Tem seus desafios, só que a gente muda de graduação. Exato. Muda de E graduação. não é uma linha reta. Nunca. É assim, Nunca. ó. É uma montanha Nunca, que nunca. você Não, sobe, não você existe desce. planejamento. A tal da organização Não. que você pregou aí, benza a Deus, porque é um caos. Quero aprender. Ela é danada. Mas eu acho que a menina de 21 anos que engravida, ela vai ter a privação de sono, que eu acho que é a parte mais difícil da Uma das mais maternidade. Muito difíceis. difícil. A mãe mais velha, igual a gente aqui, ela também vai passar por essa privação, que é a parte mais difícil. Então, assim, o que vai mudar? A maneira como a gente lida com A aquilo. maturidade A também, maturidade, né? E de exatamente. transformar ou não num problemão, num probleminha. Exatamente. Que batalha vai ser? Porque, assim, temos que imaginar que temos cenários muito difíceis. Tem meninas que desde os 20 querem ser mãe e vão ser mãe aos 36, 37. Uhum. Por dificuldades, por adoecimentos, por não conseguirem de fato. Então, não é o momento certo. Nunca tem um momento certo. Tem a hora que Nunca. deu para ser sua, tem a hora que deu para ser Exatamente. para você. E as coisas vão passeando. E eu acho que para transformar tudo muito mais leve, foi muito importante a rede de apoio para vocês duas, né? Sim. Muito crucial aí a presença dos Sim. maridos, parceiros, que eu sei que os Sim, dois foram super sim. presentes na vida dos meninos. Letícia teve sua tia, sua mãe, Nanda teve seu pai super presente, ainda tem. Uhum. Então eu acho que agora tem Norminha presente, ajudando pra caramba. Sim. Então eu acho que a rede de apoio tem o seu lugar e Se tiver uma ajuda. norminha pra arrumar pra mim, norminha babá. É. Se tiver uma norminha pra Agora ela arrumar tá pra conseguindo gente aí. delegar os meninos e sair. É Sim. isso. A rede de apoio é importante para que as coisas fiquem um pouco mais leves. Com certeza. E vocês pontuam alguma coisa importante sobre essa rede de apoio? Ser familiar. Foi legal para vocês? Ser um familiar? Foi. Vocês foram respeitadas? Sim. Sim. Que nem sempre o familiar respeita, né? A gente tem que chegar nesse ponto. Que às vezes o familiar mais invade do que respeita. Mas assim, no meu caso, houveram situações de opiniões, né? Minha mãe, minha tia, elas chegaram na minha casa para ficar 15 dias. Elas ficaram 1 ano sem voltar na casa Você delas. achou isso bom ou ruim? Eu achei excelente, por mim elas tinham ficado mais 1, Aí. né? Mas por quê? Minha mãe e essa minha tia, que é a irmã da minha mãe, é minha outra mãe. É isso Então, aí. assim, nós tínhamos reuniões. Olha, isso tá legal. Tá vendo isso a não organização aí? legal. Olha, Olha! é isso. Esperava meu marido chegar do trabalho, sentava todo mundo na sala. Ó, isso aqui não pode mais acontecer. Isso aqui é muito legal. Obrigada por isso. Não vamos fazer mais aquilo. E era tudo com muita brincadeira. Mas as pessoas, assim, tanto minha mãe, tanto minha tia, até meu marido sabia que eu tava ali numa posição, tipo, ó, galera, para isso aqui continuar dando certo, a gente vai ter que Perfeito. flexibilizar as nossas concepções, as nossas atuações. E assim, deu a sua hora de acordar da sua escala, levante e compra. É isso. Tinha hora para dormir e hora para acordar. Eu não conseguia ficar acordada de manhã. A gente que não tem hora pra nada. É, São 2, E cara. E aí aí, foi, assim, foi muito importante as meninas, a sua mãe, a Teliana, né, ficarem é. junto. E seu pai, Nanda, te respeitou o tempo todo? Nossa, meu marido não é obediente, né? Ah, Você os sabe. pais nunca estão tão Os pais nunca são. obedientes, O meu é. pai é extremamente obediente e ainda dedura o meu marido. Oh, isso é muito bom, isso é muito Isso é bom. excelente. E o meu marido... Mas eu acho importante, sabe? Porque é a vontade Essa dele figura também. É isso, eu paterna. também É acho. o jeito dele de cuidar, Uhum. sabe? No início eu ficava meio nervosa, porque a gente quer que tudo seja feito do nosso jeito, né? aham.
Depois eu entendi que o jeito dele era importante também. E não Agora, tá. meu pai é É porque extremamente não tem o obediente. erro, né? Na verdade, é que tudo que é diferente do nosso, a gente julga como errado. É Exatamente. certo do jeito dele. Exatamente. Não é o certo igual o seu, mas é o certo do jeito dele. E eu acho Exatamente. legal que eles tenham voz Fabiano fala ativa em muito algumas isso. conduções, sabe? Eu Eu acho também legal. acho, Eu acho que é as criações importante têm que pra ser criança. conduzidas ali, pegando o melhor da sua parte, o melhor De da cada parte do um. papai, para vocês conseguirem construir. Ele vai ter, crescendo, identificações contigo e com o papai. Uhum. Neste momento, é o que a gente estava conversando. Nada no mundo é igual à mãe. Mas a gente sabe que o menino vai ter uma identificação com o papai em algum momento ali. Eu prefiro que seja. E vai chegar, não. A gente sabe que vai chegar até pelas preferências de brincadeira, de tudo mais, né? Já tem umas brincadeiras de Joselito que eu não consigo fazer. Sim. Meu marido que tampa ele pro alto, entendeu? Então Eu brinco de Lego. vai chegar essa preferência pro lado do papai. Então é por Sim. isso que é legal ele se posicionar, ele conduzir do jeito dele. E eu acho importante isso também. Eu E o acho bravo legal. é ele. Ah, é o Porque papai eu que é o sou igual a bravo? vó. É, eu deixo ele Ah, fazer fofo, tudo que isso ele é quer. bom. Você sabe que a maioria das vezes é a mãe que é brava? Mãe que Nossa, é eu sou igual a brava. vó. Mas ainda bem que tem ele. É, é o melhor dos dois, tá vendo? É o melhor dos verdade. dois, isso é muito importante. E assim, a maturidade, ela influenciou vocês em muitos pontos de como encarar algumas coisas da maternidade? Quer começar? Pode falar. Olha, durante a minha gestação, eu assisti, todo dia, antes de dormir, eu assistia 2 vídeos no YouTube. Então, eu aprendi a curar umbigo, a dar banho, que roupinha colocar, sabe? Coisas que a gente não tem ideia quando a Não, gente tá até grávida. chegar a sua vez. Até chegar a sua vez. Aham. E eu acho que talvez, se eu fosse mais nova, eu estaria lamentando coisas que eu não vivi, Isso. ao invés de estar focada naquilo ali. Isso é maturidade. Isso é É maturidade. isso. É isso. É isso que eu acho E maravilhoso. o instinto, né? É um negócio que a gente não explica. Assim, eu olhava pra eles, eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Cara, eu falo muito isso, Aham, eu sabia? também. É uma coisa Nasce assim. um neném, nasce uma mãe. É inevitável. A conexão, ela vai acontecer. Ela pode não se dar no mesmo momento. Na hora que nasceu, nem sempre você vai falou amar muito isso. comigo, porque isso aconteceu Uhum. Não comigo. vai amar de cara. Não você vem vai falar que vai, porque é construindo mentira. aquilo Olha pra ali, ele né? hoje e olha há Eu 4 anos acho que atrás. essas mães que desejam muito um filho e tentam muito, elas podem até ter essa sensação desde que o filho tá na barriga. Mas as mães, assim como eu, que não tinham o sonho de ser mãe, gente, eu amo meu filho, é a coisa mais importante do Sim. mundo. Eu acho que eu sou uma ótima mãe, eu dou o meu melhor. Mas antes disso acontecer, não era um sonho de vida pra mim. Uhum. Então, eu até esqueci o que eu tava falando. Não, sobre a história de não fazer um problema grande ou um problema pequeno. A história do amor dos filhos. Que nasceu, não nasce um amor assim que o filho nasce. Então, no nosso caso, a gente que tem receio com relação à maternidade, eu fico até meio assim, mas eu lembro do momento em que a chave virou. É isso, vai virar. O meu filho tinha 3 meses. Vai Eu já virar. cuidava dele como a coisa mais importante da minha Exatamente, vida, foi mas a mesmo. minha chave ainda não tinha virado. Eu lembro direitinho, eu tava amamentando ele na cadeirinha dele, e eu olhei pra ele e comecei a chorar compulsivamente, porque eu também não tive baby blues, tá? O choro foi realmente da virada da chave ali. Aham. Eu olhando pra Foi ele. o seu jeito de fazer o baby blues. É. É, lógico. Você chegou nele depois. E aí eu comecei a chorar compulsivamente. Eu olhei e eu falei, meu Deus, eu mato e morro É isso. por esse menino. É isso aí. É isso Sabe? É E isso. nunca Vem. mais. E veio Que com só uma vem força uma potência, avassaladora. É. É isso aí. Uma potência muito forte. Quando eu vi eu uma, cheguei em uma blusa casa- muito bonita esses dias. Não subestime uma mãe que quer ser um exemplo para o seu filho. Nossa, Essa mulher é eu capaz quero essa do vida. mundo, assim. Ela é capaz É do mundo. verdade. Vocês vão ao inferno por causa deles. E o que a Nanda falou Até arrepiei. é muito real, né? Quando eu cheguei em casa com os dois, todos de vermelhinho, como manda o protocolo, sai da maternidade, de roupinha vermelha. O Hugo saiu de roupa preta. É, Ela fez e aí, tudo. Mas na hora da cesárea, sabe o que ela fez? Me gritou e falou: chama a polícia! Pelo amor de Deus! Bárbara, Eles o que tá vão me acontecendo? Ela deu uma quê? surtada na anestesia. Ela deu uma piradaça. Eu Super quase pirada. morri na anestesia. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu botei assim, os dois na cama, olhei pra mim, assim, tipo, era a cama de casal e um espelho aqui. Eu olhei assim pros dois, olhei pra mim, eu falei, meu Deus, Onde foi que eu me meti? pra quê Que eu fui arrumar?
O É que isso, que eu cara. vou fazer Com agora? essas E duas aí, crianças. deitei do lado, chorei de gritar, porque é um desespero, porque você não pode voltar atrás. É isso. Não é que você queira voltar, mas Só quem é aquilo. mãe entende, É tá? isso, O que você tá é falando. E isso. aí eu saí da maternidade, era tipo aquela hora sofrida de 6 horas da tarde, que tá saindo do dia para entrar à noite, A hora da aquilo bruxa ali. famosa. É. E ali, quando eu olhei, eu falei, cara, o que que eu vou fazer agora? Vou ter que parar de trabalhar, vou ter que fazer isso. E aí vem um desespero que aí ao longo dos dias e dos meses, você realmente vira uma chave e fala, nasci para isso. É Aham. isso, nasci pra isso. Eu nasci para chegar aqui e executar Pra, meu papel de vocês mãe. nasceram para serem chamadas num podcast Isso para aí. falar de maternidade. Já Ai, que pensou nisso? lindo! Nossa. Outra coisa importante, tem alguma coisa que vocês queriam ter sabido antes de terem engravidado? A quantidade de vezes que eu ia ter que levantar quando eu estava sentada. E daqui pra frente. E quantas vezes vai te Nossa, é bem chamar? verdade. Fala sério. Nossa, é verdade. Você acabou de sentar. Mãe? E depois, mãe? Cara, a gente não consegue ficar mais do que 30 segundos assentado. E mesmo que tenha Sentado, alguém sentado. com você, aí fala assim, quero fazer xixi. Ah, fulano vai te levar. Eu quero a Mamãe. minha mãe. Eu também. E vamos todo mundo pro banheiro. E assim, Lê, o que você queria saber antes de engravidar? Anestesia. Não, Então, eu acho que eu não sei dizer o que eu queria saber, mas uma das coisas que a gente enfrenta nessa maternidade tardia é que eu gostaria, de repente, né, Uhum. Boa, boa. de alguém ter me falado o quanto era maravilhoso ser mãe e que hoje eu queria ter começado antes. Não jovem, Uhum. mas se eu não tivesse, eu teria hoje, Se fosse uma Letícia lá dos 30, sim, talvez tipo Nanda eu planejando pensando teria, por 10 anos. mesmo que eu corresse o risco de nova gestação múltipla, eu gostaria Fazer tudo de de novo. gestar novamente, porque foi muito Animada, importante né? para mim. Animadíssima. Animadíssima. Não, eu Foi se muito pudesse voltar atrás, importante. faria tudo exatamente do Como jeito. você fez. É Exatamente. isso. Tem alguma coisa que vocês sentiram impacto ou físico ou emocional tendo mais de 38 anos? Ah, sim, né? Eu penso muito assim, tipo, ah, meu Deus, será que eu vou ter tempo suficiente? Quantos anos eu vou ter? Quantos meus filhos tiverem com tal idade? Quem que tem essa idade hoje para eu ver como é que essa pessoa se comporta, para ver se eu vou querer estar mais ativa ou daquela forma? É uma certa Eu acho insegurança que você que pensa. fica assim, meu Deus, vou fazer o quê para ficar o máximo de tempo possível com eles? Tendo hoje 42 anos e as Então, o impacto crianças nesse ponto com. aí foi mais emocional. Você se sente mais insegura, às E vezes, quando você para pra pensar na o que idade. eu acho que pega mais também é noite de sono perdida, né? Quando você tem 25, 30 anos, você perdeu uma noite de sono, não te dói Uhum. como dói hoje, Agora assim. parece uma ressaca monstra de 4 dias de Exatamente. Você tem festa. até mais sede. Nanda, você sentiu algum impacto físico ou emocional? O impacto físico que eu sinto é da minha carga de trabalho. Uhum. Da maternidade, que é o que eu falei, eu acho que o pior da maternidade é a privação de sono. E Uhum. ela tem fases, né? Ela Tem, vai e ela isso aí, volta, ela isso vai aí. e ela volta. Mas eu acho que o que me cansa mais é o meu trabalho, sabe? Com relação à idade, sinceramente, não sei, sabe por quê? A privação de sono ela é tão grande que eu acho que a gente se fode com 20 anos ou com 40, você entendeu? Você acha que você com 20 toleraria isso daí do 38 igual? Eu acho. Então não foi tão impactante assim. Não. Mas em contrapartida, você é uma Nanda que hoje se cuida mais com relação à saúde? Não, porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de beber água, eu não tenho tempo de malhar, que eu gostaria. Eu não tenho tempo de encontrar com as minhas amigas. Elas estão até reclamando muito com relação a isso. Mas agora que eu acho que eu vou olhar um pouco mais pra mim, Perfeito. sabe? Mas Exames de rotina, não faço vitaminas. nada. E as pessoas ao redor? Você acha que o seu pai se cuida mais?
Com certeza. Pra ficar mais tempo e Com mais feliz perto certeza. do Hugo. E ele lamenta todos os dias. Ele fica fazendo conta, igual a Ale falou. Ele fica assim: quando eu tiver. O Hugo vai ter 15 anos, aí eu vou ter. Eu não sei nem fazer conta, Que gente, que eu bonitinho. não sou de exatas. Mas ele fala: quando eu tiver tantos anos, o Hugo vai ter tanto. Será que eu ainda vou estar aqui? Ele ainda aguenta claro. mais tantos anos? Será que eu ainda aguento ainda brincar com ele? Só que meu pai carrega ele no colo, vira cambalhota, joga Fofo. pra cima, entendeu? E meu pai tem 76 É anos. maravilhoso isso, né? Ver que É. você deu A pra vida ele dele mais... mudou. Não, você deu pra ele uma longevidade aí, minha Uhum. filha. Até os 98, 99, bora que Eu bora. falo isso com ele. E a Ativíssimo. família já é assim, né? É Ativíssimo. 94 pra cima, Maravilhoso, 101. maravilhoso. Com certeza você deu pra ele, no mínimo, mais 30 anos de vida. Revigora, Com né? certeza. A Com energia certeza. da casa e de todo mundo que Você tá se ali. cuida mais, Lê, hoje? Infinitamente, Conta pra né? Nanda quantos quilos Você você tá perdeu. tendo tempo. Cara, a Ah, Letícia mudou outra pessoa. eu sou outra Exercício pessoa. todos os dias Eu agora. sou outra pessoa. Como é que chama a assim. babá, amiga? A Norminha. Vamos arrumar uma Não. norminha pra mim, por gentileza? Ó, eu sou outra pessoa. Eu acordo, eu durmo muito cedo. Sempre fui uma pessoa da noite, né? Então, das 8 horas da noite eu tô dormindo. Mais tardar, 9. Quando eu quero Mas bater um hoje você papo com trabalha. eu Mas o trabalho problema de do meu 9 trabalho É o horário do seu. É o horário eu do saio seu. do salão no sábado, na sexta, 1 hora da manhã. É isso aí, é o Eu não seu. tenho É o seu horário. rotina. Eu acordo todo Sempre é dia, tempo pra mudar, 5 horas senhora. da manhã. Eu preciso de uma norminha. É, também acho. Às vezes De pode ser uma verdade. boa, pode ser uma Sabe por boa. quê? O meu pai, quando ele escuta, olha, eu trabalho o dia inteiro no salão, não interessa, e burro de carga, eu fico lá queimando fosfato, fazendo maquiagem o dia inteiro. É uma carga física e mental, porque eu Com trabalho em certeza. pé. Sem contar que mexer com o público é um caos, né? Um A caos. energia fica um caos. bagunçada, Tem gente que vai exatamente. super leve, vai ser legalzão. E A aquelas que maioria, vão. mas tem as que a gente tem que Pois tampar é, o as bico, entendeu? inhaca, as Pois inhaca. é. Aí eu chego em casa, meu pai escuta o barulho da garagem abrindo, meu pai já tá chamando o elevador pra descer. Então, quer dizer, ele fica exclusivamente pra eu trabalhar. Se eu tiver que lavar o Perfeito. cabelo, ai, vou malhar, meu pai vai rir na minha cara. Aham, Entendeu? Ele é apaixonado com o Hugo, mas eu já trabalho muito, então ele já fica muito com o Hugo pra mim. O que eu perfeito. tô precisando é de arrumar realmente alguém Mais uma de rede de confiança. apoio. Exatamente. Pode ser uma ótima É. ideia. A Letícia Eu emagreceu, cara. A Letícia é outra pessoa. Ai, eu Eu preciso malhar, acordo- eu sonho com isso. Olha, ela vai pro CrossFit comigo todo dia 6, 6 da acredita? manhã. Ah, não, 6 pra mim também, acho Ela que vai... Nós vamos às 6. Nós vamos. E aí o pique pra cuidar dos meninos Nossa, mudou. sei. Fabi Isso também eu se cuida preciso. mais. Eu posso passar uma noite mais Mas você difícil. dorme a noite inteira? Não, Nunca. nunca mais eu nunca dormi. mais. Eu posso passar uma noite mais complicada que eu não deixo de ir, porque se eu não levanto para ir fazer o exercício, eu não acordo nem para trabalhar. O cansaço vem numa Eu tô precisando proporção cuidar muito mais de maior. mim. Chegou a hora. Chegou a Chegou hora. a hora. Agora está numa fase melhor do Hugo, assim, de amadurecimento de Sim, tudo, sim. de tudo. Às vezes você consegue fazer alguma coisa com Não é ele. fácil. Levá-lo onde tem uma área kids e você faz alguma coisa. e ele Temos ao academia lado. com área Tem, kids, cara, né? tem sim. Tem. E é 1 hora. 1 hora passa rápido. Menos se a gente estiver em prancha ou fazendo agachamento. Mas passa. Às vezes você consegue ou chamar alguém, É, eu preciso no- organizar a minha vida numa de maneira que academia eu da consiga casa, incluir do isso. prédio, alguma Ah, não, coisa. eu preciso sair, É, preciso ir. eu acho que cabe sim, sempre cabe, a gente sempre consegue. Mas eu acho que ter os meninos ajudou o impacto dos cuidadores, né? Da galera ao redor de vocês. Com Todo mundo certeza. cuidando mais para durar mais tempo junto com as Eu não crianças. Tive a possibilidade, mas eu vou ter agora, Você entendeu? vai, eu também acho. E assim, outra coisa importante que eu falo, eu acho isso hoje em dia é menos, assim. Eu realmente acho que eu não tenho percebido. Vocês sofreram algum preconceito? Nanda falou da história do óvulo, que foi bizarra, né? Da coleta do óvulo. Pois Bizarra. é, Isso é um eu não preconceitaço, achei a cara. abordagem Ah, dela. pra mim é um preconceito, assim. Não tem É. outra definição. Porque ela olhou pra mim e ela disse: provavelmente sua reserva ovariana está baixa. Horrível. Sem ter feito nenhum exame. Horrível, E ela horrível. estava tão errada que meses depois eu Você nem usou seu engravidei óvulo. com uma coisada. Perfeito. Entendeu? Maravilhoso. Como é que fala isso aqui no podcast? Pode falar, tá Uma falado. vezinha. É Um sempre... risco que eu corri. Mas só precisa de uma pra dar certo. mesmo. Só precisa de uma. Eu com uma. Fez 2? Filha. A dela uma virou Eu tive 2. 2 óvulos fecundados. Super espermatozoide. Aqui, você acha que você sofreu Tive preconceito? preconceito com idade, não. Assim, não que eu tenha registrado Percebido, né? isso de uma forma
ruim. Eu acho que era mais assim. Ah, 2 já? Mas aí você não vai ter mais, não, né? É. Não deixa de ser, É, né? Uma fala sempre é. tóxica. Uma falinha tóxica. Aí tem que ter cuidado, porque geralmente um morre. Olha Era só. assim. Eu tive mais problema em Em gemelar do relação que com a na idade. gemelaridade do que de idade. Uma coisa importante, Nanda. Você sente falta da Nanda sem o Hugo? Sinceramente. Ai, meu Deus. Sinto. E a Nanda com o Hugo? Será que ela sentiria falta da Nanda sem o Hugo? A Nanda, Que tem o Hugo hoje? Você acha que ela lembra ou sente falta da Nanda sem o Hugo? Ou ela tá tão cheia de amor que ela nem lembra dessa Nanda mais? eu sinto falta de algumas coisas que eu acho que hoje eu poderia colocar na minha vida, mas que Uhum, eu não me permiti colocar ainda. uhum, Por conta do trabalho, pelo fato de eu trabalhar muito. E ou eu tô trabalhando ou eu tô cuidando dele. Mas uhum. quando eu tô cuidando dele, Você tá eu completa. tô só com ele. Perfeito. Eu não pego no celular, eu não converso com outras pessoas, até mesmo porque ele nem deixa. Mas eu sinto falta, sim, de algumas coisas, mas eu não vejo minha vida mais sem ele. Sem ele, é isso. E você, Lê? Sente falta da Letícia sem as crianças? Você lembra Nenhuma. dela às vezes? Às vezes sim. Às vezes sim. Mas eu não. Desde que eles Você não nasceram. sente falta do livre-arbítrio? De botar, de decidir que você vai ali, botar a bolsinha, tirar a cola e sair de casa? Não, eu Eu acho não que você foi tenho. inundada pelos meninos e aí nem É. cabe mais lembrar da outra. Não é, e às vezes assim. Eles chegam, né, da escolinha, a gente pega eles, e aí geralmente ela chega dormindo, né? E aí, assim, toda hora, ela dormindo e eu me preparando para dormir, eu vou lá, eu cheiro, eu beijo, eu aperto para ela se mexer. Aí, beleza. Eu falei, a Iris ainda não reclamou de nada. Deixa eu ir lá ver. Aí mexo assim no cabelo dela para ela se mexer e eu pegar, sentir o cheiro dela. Mesma coisa com o Miguel. Aí assim, Miguel, Fabiano levou para fazer xixi? Não. Então, peraí, vem cá. Eu olho ele todinho, eu abro ele, eu levanto os braços dele. Eu examino ele todo, assim, o cheiro dele tá diferente. Então, eu acho que eu sinto mais falta dessa vivência com ele, mesmo estando vivendo aquilo, Uhum, do que de antes, assim. Eu acho Não, que... mas vocês entendem que o que uhum. eu sinto falta são coisas que eu consigo incluir Com hoje. certeza, eu Falta acho de olhar um pouquinho mais pra mim. é Isso eu só sinto se falta, sim. é, Eu quero Eu sinto pintar falta meu de malhar. cabelo. Eu é se Eu re- só sonho que eu tô posso ir no malhando. sábado. É um é Eu não isso. posso livre-arbítrio ir É o assim. que que a gente não eu acho tem. que lembrar de vocês, quando eu digo sentir falta de quem vocês eram antes das Aham, crianças, é Letícia como pessoa, sem ser a Uhum. mãe das crianças. Nanda aham. como Nanda, mulher que se cuida, de Sim, ter vontade. É exatamente isso. Sente falta daquele lugarzinho ali da sua sim. vida, de que É. onde a gente conseguia cuidar E mais. o que pega, eu acho, é a sua necessidade de ter alguém que cumpra o que você precisa fazer em Uhum. relação às crianças para você decidir algo por você, né? Uhum. Eu Perfeito. quero pintar o cabelo, eu preciso que Mas alguém esteja com ele. mas mãe tem um grande problema Ah, que chama delegar. É muito mas tem o difícil marido, delegar. beleza, mas né, eu não posso simplesmente decidir ir pintar o cabelo sem me comunicar É com isso ele. aí, é Sim. isso Posso aí. pegar minha bolsa e sair É de o casa? Ó, É é livre-arbítrio. isso, isso. é isso. Aí, ok. Se a gente tivesse que definir ser mãe em uma palavra para você, o que que você escolheria? Ih, Difícil, né? Quem lembrar primeiro responde. Nossa, peraí. Dá Uma. pausa aí. Dá pausa que eu vou ter que pensar que esqueci desse Ou então não detalhe. precisa ser uma palavra. Define o que é ser mãe para você hoje, depois de tanto tempo, depois da decisão ter demorado, da vida Eu, Posso ter repetir uma corrido. frase que a Com minha toda mãe certeza. sempre falou? E é um clichê? E super cabe. É padecer no paraíso. É isso. Não é É isso. isso? É exatamente isso. e Tinha eu que ser acho, nem padecer, que padecer, não sei se vem de pai, né? Aham. eu acho que é uma dedicação extremamente prazerosa e gratificante. Eu acho que gratificante é É a palavra, muito, sabia? É a palavra. É você ver todo o seu esforço recompensado. isso. E É um você olhar não que se te afaga incomodar. só de olhar. É um abraço que te completa só de chegar. É uma Isso. pessoinha deste tamanho, mas que ocupa um lugar deste tamanho no seu coração. É você não se incomodar
de estar ali E é a 100%. certeza de ter alguém por você o resto da sua vida. O filho é a certeza que a mãe tem, né? Pode não ser sempre, né? Às vezes tem pessoas que não são. Mas é alguém que você vai ter. É um vínculo Eterno. pra sempre. Pra sempre. É isso É mesmo. alguém que você tem pra você o resto da vida. É a realização de um sonho, Lê? Sim. Você se sente 100% realizada hoje com os meninos? Sim. Cada dia mais realizado? Todos os dias. E igual a gente estava comentando aqui antes da gente começar a gravar, existem marcos, né, Nanda? Que vão trazendo esses 3 anos que a gente está vivendo essa maternidade pós-nascimento, né? E quando a gente fala de dependência, de satisfação ou de privação, né? Existem situações que me marcaram muito nisso. Por exemplo, quando as crianças, eu não amamentei peito, isso para mim nunca foi um problema. Uhum. Para mim foi tranquilo. Vamos de mamadeira, vamos de mamadeira. E aí era muito pesada a rotina de pegar, dar uma mamar, arroto, vem quando você deitar, Nossa, o outro já tá doido. chorando. E quando eles conseguiram segurar a mamadeira, Sozinhos. gente, foi um um marco na negócio sua de vida. louco. Eu lembro exatamente onde a gente estava a primeira vez que eu consegui amamentar sem utilizar as minhas mãos. Então, assim, são conquistas que você fala assim, nossa, mas isso te marcou? Sim, porque me deu tempo de sentar e só olhar Os dois o mamando. leite acabar. Tipo, não tinha mais aquele. Então, são coisas que vão te construindo como mãe. E uma e memória, você- né? É isso aí. Exatamente. Nanda, sente realizada? Ver o Hugo te Apesar de transforma. não ter sido um sonho ser mãe, hoje eu me sinto completamente realizada. Inundada de E me amor. esforço todos os dias para ser um exemplo para ele, sabe? Aí É já vai me isso. dar vontade de chorar Isso de é novo. muito bom, isso é muito E bom. ele é um menino É mesmo. muito bom de coração, que eu fico até com medo dele sofrer de tão bonzinho que ele é, Eu sabe? também fico, Você sabia? também? Isso é ser Ah, então mãe, tá né? bom. Isso é ser mãe, Um é né? muito pra frente, ela é muito resoluta, agitada. Ele é muito Eu bondoso, não muito sei quem que esse menino carinhoso. puxou. A melhor Entendeu? parte sua e a melhor parte do papai. Não tem como ser diferente. Eles vão puxar tudo de E o que vocês, você assim. falou agora é muito vivo lá na nossa família, né? O exemplo lidera. Então, se ele é amoroso, se ele é bondoso, com certeza ele vê isso Em acontecendo alguém. na É sua isso, casa. é isso. Sem dúvida, Entendeu? gente, sem Eu dúvida. vi até um As vídeo semelhanças não são só ontem. físicas. É. As crianças puxam as coisas de vocês, por exemplo. Tem criança que come, senta igualzinho ou papai ou mamãe, ou senta no sofá com a mesma postura do pai ou da mãe. De onde vem isso? Eles assistem e eles repetem. Uma criança que cresce num ambiente cheio de amor, de segurança, de carinho, ela vai ser agressiva e brigona? De onde? É, Se ela não assistiu isso em lugar é nenhum. verdade. Uma criança que cresce num lar de agressividade, violência verbal, ela vai É o ser normal. amorosa quando? Se ela não assiste isso na casa dela. Então vem a nossa preocupação de sermos exemplos o tempo todo de como a gente. E aí vem para vocês criadoras de meninos, como que o papai cuida de vocês em casa? Vocês acham que eles não vão ser assim com as namoradas? Isso. O que É eles isso. assistem? Ele olha na Exatamente. direção que a gente está olhando. isso. Eles O que aprendem. atrair Por isso que é vocês vai atrair eles importante quando também. meu marido leva uma florzinha para mim, É quando meu isso. marido abre a porta do carro, Perfeito. quando meu marido aplaude, né, as minhas Perfeito. Te apoia nas conquistas, me decisões, te apoia apoia nas no decisões. trabalho. É isso, assim. Elogia, né? E você com o Miguel e com a Iris tem o exemplo do papai e a Iris vai ter o exemplo da mamãe. Como que a mamãe se cuida, já tá super, né? Vaidosa, cuidando do cabelo, Sim, ela adoro faz os isso tudo. cachinhos. É isso. Ela fica, eu quero batom. Ah, que É linda! isso. E é assim, o exemplo, você tá doido para cortar um caminho. Mas não corta, não. É isso. Que eles, Vão pegar justamente o que você cortou. entendeu? É Faz o ensinar o caminho certo, nunca dá certinho. errado. É. Ensina o certo, que vocês vão colher frutos do certo Eu vi mesmo. um vídeo esses dias que realmente concretiza isso que a gente tá colocando. Que é assim, é o casal no carro. A gente tá falando de casal, Uhum. porque é que é a nossa realidade, É. mas poderia ser qualquer pessoa. Aham. O cara dirigindo e a esposa do lado, atrás os filhos. Qual é a visão que eles têm ali? É os pais, o celular dirigindo, brigando no trânsito, ou é ali a mão dada, É o isso. pai beijando a mão da mãe? Uhum. Então, isso eu. Nossa, mas o Hugo morre de ciúme.
Aham. E Mas aí, isso está impactando lá na frente, como ele vai é, cuidar de alguém lá quando ele Sim. quando você porque for sogra. eles Que ainda vai demorar. E o tanto que ele. Ai, Deus me livre. Não vamos falar sobre isso, pelo amor de Deus. Não que eu já cabe hoje, não sofro. cabe hoje. aqui, é isso mesmo, a gente vai comprar o moletom caro que ele quer pra outra menina não, levar o gente. Olha o que ela moletom. tá trazendo aí. Ai, É outro entendeu? gatilho, Eu outro vi isso gatilho, também. outro Vou beber uma gatilho. água aqui, que eu fiquei nervosa. Então, assim, eu acho que o recado principal da gente trazer esse assunto da maternidade tardia dos 38 mais é mostrar para as mulheres que estão no lugar que vocês estão hoje, que às vezes estão planejando estar nesse lugar ou estão em tentativas, é que a maternidade, ela vai ser um desafio sempre, leve nunca vai ser. Só que a maturidade pode transformar a sua maternidade numa coisa mais leve e Muito. saudável, sem que você se penalize, sem que você modifique muito, sem que você perca seus princípios. Ela vai ter os desafios. Como eu falei no início, é um item de enxoval. Desafio de maternidade é igual item de enxoval. E assim, vamos resistir, vamos defender, vamos lutar por uma maternidade saudável, independente da idade que ela aconteça, para que as coisas fiquem mais leves. E foi um prazerzão ouvir a história de vocês. Ai, eu amei. Vocês são super exemplos, assim, acompanhei a maternidade das duas, peguei o Hugo bem petitinho lá no consultório, vi os meninos que nasceram, e foi o primeiro colo dos Foi o dois. primeiro colo. Então, assim, é muito legal ver como mudou tudo, as inseguranças, as incertezas do início e ver como é que vocês conduzem isso até hoje, sabe? Eu acho que eu sou uma ótima Cara, mãe. eu E acho você? isso incrível. Excelente. Perfeito, eu também acho. As duas, uns grandes exemplos. Quem sabe eu saio animada daqui hoje. Ah, Certamente tenho, sim. Eu acho que, com todo respeito às pessoas que decidem não ter, né, individualidade de cada um, mas se alguém ainda tem dúvida, Depois de hoje, se pode ser que joga, melhore, né? porque é muito bom ser mãe. Mas eu acho que se a pessoa tem dúvida, é Se porque ela quer, prepare porque a para pessoa que isso. não É quer, ela tem isso. certeza. É. Se Entendeu? prepare... Quem tem dúvida, se Se prepare para pra isso. Se porque prepare eu para achei isso. que era a Terceira Guerra Mundial. E era só uma batalha. É isso. Entendeu? Perfeito. Eu esperei a Terceira Guerra e eu Perfeito. travei apenas uma batalha. Maravilhoso isso. Muito bom E falar eu isso. acho que muito importante nisso tudo é a gente se cercar de pessoas que estão ali realmente para ter um olhar diferente com as mães, né? Uhum. Porque é muito difícil estar nessa cadeira, vamos dizer assim. Uhum. E eu falo, não é porque eu tô na frente da Bárbara, não, tá? Não, isso daí, meu discurso na minha casa, com as minhas amigas, no meu trabalho. A Bárbara sempre teve um olhar muito específico para a gente, mãe, saber lidar com aquilo novo do filho. Ela acolhe a gente também. Exatamente. Ela faz pelo filho, né? Ela estudou para isso, ela se preparou isso uma vida inteira e faz isso todos os dias. Só que a extensão que ela coloca para a gente enquanto mãe, não tem nada na vida que eu possa fazer para agradecer. E tudo que ela Só mandar seus me- filhos me pararem de chamar de doutora. me traz Caraca, só me de chamam de doutora. segurança, assim, é segurança, ó, isso é normal, isso é esperado e acabou. Mas não tem noção tem do tanto que você é elogiada como Que pediatra? bom, gente, que bom, fico feliz. Mas, ó, de verdade, eu acredito que o negócio de o cuidado da mãe, para mim, não existe filho saudável se eu não cuidar da mãe saudável. Isso é parte da minha vida, assim. Não adianta eu querer uma criança plena, maravilhosa, se a mãe dela tá acabando em saúde do lado. Vocês são o principal vínculo desses pequenos. Então, se a gente não ergue vocês, a gente não leva eles a lugar nenhum. E eu acho Lugar que isso é nenhum. muito uma questão que você se destaca de todas as outras, Ah, mas todos assim, os é porque profissionais. é muito amor pelo que a gente faz, é só Sim, isso. porque a gente está levando ali o filho para consultar. É o nosso tesouro. É uma baita É. responsa, né? Só que a gente sai dali do consultório da Bárbara com uma injeção de ânimo em continuar ali com a cabeça no lugar que a gente tá, porque Eu só você reconheço o que vocês têm de bom, entende só o que isso. está acontecendo, Só né? reconhecer o que vocês têm de E bom. traz um olhar muito prático das coisas, Ah, né? tem que ser, Assim, né? Eu Eu acho também que sou muito Bárbara, objetiva. eu acho que a vida já é tão complicada, tão cheia de guerre-guerre, que se a gente não Isso. for prático, nós não vamos a lugar Não. nenhum.
Nós temos que ser práticos. transmito a você também um agradecimento Hum. que a gente É vai só- percorrer aí um É caminho só- longo é ainda, só um doutora pedaço, é Bárbara. só reconhecer tudo de bom que vocês têm, nada demais. Vocês já são maravilhosos. É Super isso. exemplos, tá? Foi um prazerzão ter vocês comigo hoje. Obrigada. Agradeço a disponibilidade de vocês terem vindo, tá? É uma E eu honra. sei que a gente vence uma barreira em falar em público assim, né? Que a gente Uhum. sabe que nós vamos pro Spotify, pro Terapêutico, né? YouTube. Mas eu acho que a gente É. tem que difundir informação boa, porque os picaretas estão aí já lançando um monte de Nossa informação. Senhora. ué. É, E exatamente. como? É, muito obrigada mais uma vez. Gente, obrigada. Até o próximo Amém. episódio. Doutora, pode mandar áudio?